Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, viemos te louvar, viemos te glorificar, viemos te exaltar, Senhor, pelo dia, por tudo que já fizemos, pelas tuas bênçãos, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, pelo teu sustento e pela tua provisão, porque tu és um Deus tremendo, um Deus maravilhoso nas nossas vidas. E viemos lhe pedir em nome de Jesus que a tua bênção, que a tua graça, que a tua misericórdia, que a tua compaixão, o teu sustento e a tua provisão permaneçam sobre nós. E que nesse período, Senhor, que estamos aqui na tua casa, em comunhão com os nossos irmãos, para louvar e glorificar o teu nome, tu venha, Senhor, estar sendo conosco. Que seja um tempo de refrigério, que seja um tempo de conversa, que seja um tempo de paz, Senhor. E que a tua bênção e a tua graça seja manifesta no nosso meio. Amém. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Amém. E aleluia. Senhor. E a semana, foi tudo em paz? Em paz. Então tá bom. Hoje nós vamos estar conversando sobre um Salmos que eu acho que ele é um dos capítulos mais conhecidos de toda a Bíblia. É o Salmo de número 91. Se eu perguntar para as irmãs, pelo menos um versículo desse Salmo, garanto que vocês sabem. Quem sabe falar um versículo desse Salmo? 10.000 caem à tua direita. 10.000 à sua direita. 10.000 à tua esquerda. E nada te atingirá. Marlene? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Que o salário do passarinheiro, como não lembro. Eu leio todo de não lembro. Todos nós, é só a gente começar, quer ver? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Que diz o Senhor, meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Ele o resgatará das armadilhas do caçador e do veneno das calamidades. Ele cobrirá com suas penas debaixo de suas asas e você encontrará refúgio. Sua verdade é escudo e proteção. Você não temerá os terrores da noite. A minha tradução é um pouquinho diferente porque ela vem do hebraico, tá ok? Ela é a tradução direta do hebraico, então ela tem um pouquinho de diferença. Mas aquilo que todos nós conhecemos, e o interessante é que do Salmo 90 ao Salmo 106, eles são de autores desconhecidos. Até hoje, ninguém sabe quem escreveu esse salmo. Ninguém sabe. Não é um salmo de Davi. Ele é um salmo com um escritor desconhecido. Quem escreveu os outros são o mesmo? Não. Você tem várias pessoas que escreveram os livros de salmos. Você tem vários autores. Então, alguns se sabe que muitos são de autoria de Davi, mas você tem salmos de Asaf, você tem salmos dos filhos de Coré, você tem salmos de Moisés. Então são vários, você tem salmos de Arão e de Abraão. Então esses salmos têm autores, mas alguns deles quem traduziu a Bíblia não sabe nem quem escreveu, né? São de autorias desconhecidas, porque muitas vezes esses salmos eram cânticos que o povo entoava durante as suas caminhadas, durante as suas viagens. Eram cânticos que eram entoados muitas vezes por pastores que estavam sozinhos no meio do campo, ou por exemplo, guerreiros que estavam acampados à noite durante a guerra e oravam a Deus dessa forma, em forma de cânticos. Então eles eram transformados em salmos, tá ok? E esse salmo, ele é um dos salmos
muito conhecido. É um dos livros da Bíblia, um dos capítulos da Bíblia muito falado e muito conhecido, né? E se a gente for analisar, eu gostaria de me ater aos primeiros versículos desse salmo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Predomina a sombra de Sadai, dizendo: ó Deus, meu refúgio, minha fortaleza, em ti eu confio. Dá-nos força, coragem e determinação. Por quê? O que nos dá essa certeza? Ele fala assim, ele não fala assim, talvez, ele fala, a sombra do Onipotente descansará. Ele afirma que na presença de Deus você tem o quê? O esconderijo do Altíssimo é a casa de Deus. Correto? Tudo bem? Então, quando ele fala na casa de Deus, eu encontro o quê? Mas ele não fala que é algo passageiro, ele escreve de que forma? Aquele que habita. Aquele que habita. Habitação, o gozado que ele fala assim, não é aquele que habita na sua casa, é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, aquele que habita na casa de Deus. Que passa suas noites à sombra do Onipotente. Então, ele mora lá. Ele mora diante da presença de Deus. Não é um lugar de passagem. Quando nós falamos da casa de Deus, quando nós falamos da igreja, quando nós falamos da comunhão com Deus, muitas vezes nós temos a ideia dela ser passageira. Não, o salmista está dizendo que é lugar de habitação, é lugar de morada. É lugar de onde estar presente, de onde passar as minhas noites. É isso que o salmista está dizendo aqui. Eu gosto da tradução do hebraico porque ela é ao pé da letra. É como eles cantavam naquela época. Então nós devemos deixar de fazer a igreja simplesmente um lugar que eu vou no domingo. Não, a igreja é um lugar de habitação. É um lugar onde eu posso confiar. É um lugar onde eu tenho que me sentir seguro. Qual é o lugar que nos dá maior segurança? A casa da gente. O lugar que nos dá maior segurança é a casa da gente. Se você perguntar para qualquer casal novinho, para qualquer casal de noivo, qual é o maior objetivo dele? Uma casa. Por quê? Porque é o lugar que dá segurança. É um lugar onde eu tenho segurança. É um lugar onde eu acho conforto. É um lugar onde eu acho paz. Na grande maioria das vezes, né? Porque tem casas, hoje tem lares que... Eu lembro que eu passei por uma situação que eu chegava... tarde do trabalho, embicava o carro na garagem e eu pensava 2 vezes antes de eu desligar o carro e descer do carro. Que a minha vontade era dar marcha ré para qualquer outro lugar. Já passei por essa situação. Eu também. Sei o que é isso. Eu também. Nossa, quantas vezes? Sendo a minha casa. Sendo a minha casa. Era aquela do meu pai, que saía da briga. Meu pai batia na minha mãe e batia em todo mundo. Mas diante da casa de Deus, não. Ali é um lugar de paz. Aí é um lugar de segurança.
E ele fala bem assim: a sombra do Onipotente descansará. Que diz o Senhor, meu refúgio e minha fortaleza. É diante de Deus que nós encontramos refúgio. É diante de Deus que nós nos sentimos fortes. Os estudiosos dizem que provavelmente esse salmo tenha sido escrito por um guerreiro, por alguém que estava no meio de uma batalha, por alguém que estava vivendo por um momento de guerra. Por isso ele precisava se sentir confiante. Ele precisava se sentir em paz. Ele precisava se sentir protegido. E essa proteção ele encontrou em Deus. Ele não encontrou na espada, ele não encontrou no escudo, ele não encontrou no capacete, ele não encontrou em outro lugar a não ser na presença de Deus. E ele continua: meu Deus em quem confio, ele o resgatará da armadilha do caçador e do veneno das calamidades. Ele o cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas você encontrará refúgio. Sua verdade é escudo e proteção. Vamos nos ater nesse versículo 4 aqui. Debaixo das suas asas eu encontro refúgio. Sabe por que ele escreveu isso? Sabe como ele se sentiu? Que diante da presença de Deus, ele se sentia, ele se comparou com um pintinho que entra debaixo das asas da galinha. Vocês já viram galinha protegendo os pintos, já ou não? Sim. Como é que ela faz, Davi? Já viu? Eu já vi. Você já viu uma galinha com um monte de pintinho em volta dela? Chega um determinado momento que se chegar um cachorro perto, o que a galinha faz com os pintinhos? Protege ela. Protege eles assim. Ele aninha elas todas assim, debaixo da asa dela assim, faz assim, ó. Tipo- E fecha a asa assim. Tipo E a arrepia, né? Hã? tipo a coruja que assim, o macho fica lá, a fêmea lá fica cuidando com os filhos e vai abrir As asas e vai lá na frente e vai assim, aqui não, jacaré. Vai tentar se escapar para outro lado. Isso já aconteceu com meu pai. É. Então, o salmista se sentia assim diante da presença de Deus. Ele falou, é como se eu estivesse debaixo das asas assim de uma galinha protegendo seus pintinhos. Nada vai atingir eles. Assim é quando nós estamos diante da presença de Deus. E o interessante é que ele diz assim, verdade é escudo, encontrará refúgio. Sua verdade. Quem é a verdade de Deus? Quem é a verdade de Deus? É Jesus. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Esse salmo deve ter sido escrito aproximadamente uns 700, uns 900 anos antes de Jesus. Mas aí o salmista que escreveu esse salmo diz assim, sua verdade é escudo e proteção. Aí vem Jesus e diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Jesus está dizendo, eu sou a proteção que aquele salmista escreveu há 900 anos atrás. Porque eu sou a verdade. Mal ele sabia lá atrás, né?
salmista nem imaginava, mas o Espírito de Deus, quando estimula as pessoas, ele sabe. Quando ele inspira as pessoas, olha, você vai falar de Jesus 900 anos antes dele pisar na terra. Mas você já vai falar dele. Que ele é a verdade, que ele é a tua proteção. E a salvação. E a sua salvação. Vocês verem como Deus é perfeito. Mas o importante é nós sabermos que quando nós estamos ligados a Jesus, Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa proteção. E quando nós habitamos diante da presença dEle, nada nos alcançará. Ele está dizendo aqui, provavelmente, se ele estava numa batalha, será que ele não tinha medo? Tinha. Ele estava no meio da batalha. Não foi poupado de ir para a guerra. Se os estudiosos estiverem certos, ele estava no meio de uma batalha. E as batalhas naquela época, irmãos, o negócio era no mano a mano. O negócio era no mano a mano. Eu estou assistindo uma série sobre a vida de Davi e eles colocaram alguns trechos bem realistas e mostra como é que era a guerra naquela época. E terminava o dia, os capitães se reuniam e contavam. Eu perdi 3.000, eu perdi 2.000, eu perdi 4.000. Você não vê nenhum deles falando assim, eu não perdi nenhum. E é tudo de 1.000 para cima. Ah, morreram não sei quantos mil da minha tropa. Aí eu fico imaginando esse sujeito na sua tenda à noite, porque a noite parava aquilo lá, aquela carnificina toda, se juntava e se contava os mortos tanto de um lado quanto do outro, se fazia uma grande fogueira com os corpos, e no outro dia de manhã começava tudo de novo. E às vezes eles ficavam meses Trabalhando. nessa história toda. Aí eu fico imaginando o camarada deitado na sua tenda, olhando para o céu, no meio dessa carnificina toda, aquele cheiro de carne de cadáver queimado que devia rolar, tanto de um lado quanto do outro. E ele na tranquilidade escrever esse salmo. Cantar isso daqui com uma harpa do lado dele. Tinha que ter muita paz. Tá? Bota paz nisso. Você não temerá os terrores da noite, nem flecha que voa de dia, nem a praga que te ronda na escuridão, nem o açoite que traz destruição ao meio-dia. 1.000 podem cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada te atingirá. Apenas mantenha os olhos abertos e verá como os ímpios são punidos. 10.000, por isso que eles falam que provavelmente ele estava numa guerra. Porque isso era a realidade dele. O companheiro que ele tinha do lado direito dele, daqui a alguns minutos provavelmente não estaria mais. Mas ele se mantinha firme. Amém? Amém.